Ora, mais uma vez, boa tarde a todos. São 7h15, vamos dar início à nossa terceira Assembleia, portanto, a terceira reunião ordinária do quadriênio 21-25. E eu vou passar a ler as substituições que foram feitas. Portanto, em lugar de Patrocínia da Conceição Alves Rodrigues do Val César, temos Artur David Cunha Reis. Em substituição, a sua dona Dulce dos Prazeres Fidalgo Álvaro Pássaro, temos Joaquim Monteiro de Sequeira. Bem-vindo. Em substituição de João Pedro de Campos Domingos, temos Maria Clara Lopes Agapito. Bem-vinda. Em substituição da Isabel Maria Rendeiro Vicente, temos o Tito Alexandre Norberto Santos. Bem-vindo. E, portanto, são estas 5 substituições que nós temos. Penso que não me engano. Não, desculpe, está exatamente. Em substituição de João Vaz Lima, temos Paulo Guerra. Muito bem. Peço desculpa. Falta ali o nosso amigo Eduardo. Portanto, Eduardo... Em substituição de Rodrigo Santiago Ribeiro de Carvalho Mourão Benítez, temos o Eduardo Lago Barroso. Bem-vindo. Muito bem, estas são as substituições que temos para esta Assembleia. Eu tinha aqui algumas coisas a dizer antes de iniciarmos o nosso PAOD, que era o seguinte. Eu coloquei em cima, no lugar de cada chefe de bancada, coloquei uma ata minuta. Porquê? Da última Assembleia, havia pessoas que nunca tinham estado aqui na Assembleia e quando eu pedi para votar em ata e minuta ficaram um bocadinho sem perceber o que é que iam fazer. Então, eu pus aí um exemplo da ata minuta para quê? Para perceber o que é. A ata minuta é, de facto, um script onde nós assentamos tudo o que vai acontecendo aqui na Assembleia. Tanto acompanhando todos os pontos, como também depois as votações. E vai-se escrevendo na altura e é a ata que vai, chamada ata minuta, porque é feita em minuta, muito sucinta, e que tem os apontamentos do que fazemos aqui. É claro que depois esta ata minuta vai ser verificada com as gravações e verificar se está tudo correto. Mas pronto, como eu, quando estive aí desse lado durante muitos anos, também quando me diziam para aprovar a ata minuta, também ficava sempre um bocadinho perdido, sem saber o que era, achei por bem mostrar-vos o que é, para saberem o que é que estão a votar. Outra situação que eu queria dizer era o seguinte, eu queria-vos pedir desculpa a todos por uma situação que aconteceu, que foi uma situação de um atraso, e foi lapso meu e da minha inteira responsabilidade, a convocação e a convocatória, a data da convocatória desta Assembleia de Freguesia. Portanto, a todos quero pedir desculpa por o meu lapso e espero que não se venha a repetir. Por outro lado, queria-vos dizer o seguinte, eu vou pedir à Paula para entregar os cartões de membros da Assembleia de Freguesia. Portanto, já temos os cartões prontos e feitos e são importantes para que se possam identificar como membros da Assembleia de Freguesia. Portanto, ia pedir à Paula para fazer essa distribuição desses cartões. Depois, tinha aqui uma questão que eu vou falar nisto, mas gostaria de falar pessoalmente com cada um de vós, que era, eu gostava de propor a construção de um grupo de WhatsApp para os membros da Assembleia de Freguesia, para os eleitos, logicamente. Mas depois falo pessoalmente com cada um de vós para ver se consideram uma boa ideia, porque poderá agilizar uma série de coisas e, portanto, é uma proposta que tenho. Se acharem por bem, faremos. E pronto, eram estas considerações que tinha para fazer antes de iniciarmos o nosso antes de iniciarmos o nosso PAOD, porque vamos fazer agora, e eu ia pedir-vos para
para fazermos então uma votação com a aprovação das atas. Portanto, nós distribuímos 2 atas, uma ata da tomada de posse e uma ata da primeira reunião. A ata da tomada de posse não é simplesmente para estarem informados, ela foi enviada por e-mail. E esta ata da terceira reunião ordinária, esta sim tem que ser votada e, portanto, passava, se calhar, já à votação dessa ata. Pergunto se alguém tem alguma consideração a fazer em relação a esta ata. Não tendo, vou perguntar então, a nível de votação, se alguém está contra a ata. Alguém se abstém? Então a ata foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Vamos agora para as moções, recomendações e votos. Eu queria vos dizer o seguinte, há muitos anos que venho aqui à Assembleia de Freguesia de Lumiar e vou-vos dizer uma coisa, não me lembro de alguma Assembleia de Freguesia em que houvesse 21 documentos no PAOD. Portanto, com o nível de trabalho que aqui temos hoje, eu vou-vos pedir encarecidamente para sermos o mais sucintos possível nos comentários às moções, para ver se conseguimos avançar, porque hoje temos, de facto, muito trabalho. E, portanto, são 21 documentos e, portanto, vai demorar algum tempo e só a votação destas 21 moções vai demorar tempo, a discussão com certeza ainda vai demorar mais, mas apelo de facto ao vosso bom senso, porque temos aqui mesmo muito trabalho para ver se não saímos daqui muito, muito tarde. E então, abrindo à discussão estas moções, recomendações e votos, eu abro aos grupos políticos o comentário e, portanto, dou a palavra a quem quiser. Ou então, se o LIVRE quiser falar, vamos começar. A dinâmica é mais ou menos sempre esta, vamos começar nos partidos mais pequenos para os maiores e, portanto, o LIVRE, como temos alguma dificuldade em saber qual foi a vossa votação, como tínhamos falado naquela reunião de representantes, vai ficar o LIVRE primeiro. E então peço ao Francisco, se tiver alguma coisa para dizer, é o momento. Muito obrigado. O Francisco, tem só um bocadinho. É isso, João, se faz favor, o microfone, se não se importa, para ficar registado em ata. Está a funcionar? Acho que sim. Okay. Portanto, vou tentar ser sucinto. Portanto, vou começar pela moção número 1, a moção número 1 que é do Chega, da Comissão de Transparência. Isto é um tema muito importante também para o LIVRE, tanto que o relatório apresentado, o relatório falado na moção, foi elaborado pelo Grupo do Parlamento Europeu dos Verdes, onde o LIVRE, da família política do LIVRE, e onde espero que o LIVRE esteja representado depois das próximas eleições. Portanto, sendo um tema importante, votaremos a favor desta proposta. Em relação à proposta número 2, à moção número 2, da promoção da biodiversidade na Quinta das Conchas e Ilhados da Iniciativa Liberal, pronto, tenho alguns comentários, porque aqui o critério portanto, é estritamente estético e lúdico, visto que não há fins conservacionistas, sendo que esta espécie não tem estatuto ameaçado em Portugal. Mas o importante aqui era saber como é que se fará a gestão da dinâmica populacional, se há dimensão, para quantos, se há alimento e abrigo, etc. Porque, apesar de ter resultado em Monsanto, não quer dizer que resulte ali na Quinta das Conchas por questões de dimensão e porque aquilo está longe de outras populações. Portanto, aqui vamos nos abster. Também no número 3 também será a abstenção. Em relação às cooperativas de produção de energia renovável que nós apresentamos, achamos que isto é um tópico bastante importante, não só a nível ambiental, mas também agora a nível de segurança nacional, em termos de energia, obviamente. Pronto, depois temos aqui a moção número 5, que é da CDU. Pronto, aqui vamos votar contra. Não concordo nada com o texto, temos crimes de guerra, entre aspas, temos intervenção militar em vez de guerra, falamos da máquina de propaganda ucraniana, quando na Rússia
Portanto, temos os mortos jornalistas são constantes, são 57 jornalistas mortos nos últimos anos. Fala-se em golpe de Estado, quando agora se tem um presidente que foi eleito pela maioria da população. Portanto, aqui votaremos contra. De resto, que em relação às recomendações, a recomendação número 1 do Parque dos Repocados, do PSD, CDS. Pronto, eu não sei se será necessário adiar a requalificação daquela zona com um novo debate, se a consulta pública se já estava feito, se já sabe o que é que se ia fazer ali, não sei se vale a pena fazer essa parte toda outra vez. Pronto, em relação ao resto, há vários votos e saudações em relação ao 1º de Maio e 25 de Abril, que acho que não serão muito polémicas e votaremos a favor. E por agora é tudo da minha parte. Muito obrigado, Francisco. Dê-me só um segundo. Chega. João Condé, só favor. Ora, muito boa noite a todos. Sr. Presidente da Mesa, caros membros do Executivo e restantes membros aqui da Assembleia, eu vou fazer aqui uns pequenos considerandos. Não vou falar todas as propostas e todas as moções e votos. Gostava só de fazer aqui, falar aqui dois considerandos. Primeiro, saudar a maior ligação que vejo de todas as propostas, votos, saudações, etc., à realidade concreta da nossa freguesia, ainda que haja algumas ainda em que os temas são extremamente gerais, são mais bandeiras políticas do que propriamente propostas concretas para a freguesia e de aplicação na freguesia. Acho que é extremamente importante focarmos de forma pragmática aquilo que podemos fazer na nossa freguesia, embora possa vir de uma ideia mais geral, mas depois temos que focar, acho que é importante isso. As bandeiras e as posturas políticas, todos nós temos conhecimento, no geral, das pessoas que fazem parte da Assembleia, que fazem parte da Junta de Freguesia, todos temos conhecimento do que se passa na Assembleia da República, das posturas dos partidos, daquilo que vem nos meios de comunicação social, portanto, se calhar não vale muito a pena apostar aí. Acho que era melhor investir, de facto, a pensar a nossa freguesia, os seus desafios e o que se pode fazer por isso. Portanto, vejo que noto aqui alguma tendência nesse sentido e congratulo-me por essa tendência. Gostava só de fazer aqui um pequeno à parte também em relação à moção do Chega, só aqui uns pequenos comentários. Portanto, em dezembro de 2021, em relação à moção da Comissão de Transparência, em dezembro de 2021 foi criada o mecanismo de anticorrupção, dezembro passado. Esse mecanismo vai implementar a Estratégia Nacional Anticorrupção, que foi aprovada um ano atrás, mais ou menos, em abril de 2021, e aponta essa estratégia anticorrupção para a detecção e a prevenção de riscos de corrupção na ação pública. Depois, o mecanismo de anticorrupção fala expressamente da atividade e aponta expressamente para a atividade das autarquias locais e a forma como deverá ser também mais transparente e se devam criar mecanismos para que isso ocorra. Os custos, como devem já ter ouvido falar, são enormes, os custos da existência da corrupção, dos conflitos de interesse, etc., são enormes, 18,2 milhões de euros, 1.000 milhões de euros é o previsto, ou seja, isto é mais ou menos 1.700 euros por cabeça de cada português, é uma coisa bastante expressiva, não é? Já foi aprovada e está a ser implementada a primeira comissão pela transparência numa freguesia, em Alvalade, foi aprovada em dezembro passado, está a ser implementada, em colaboração com a Associação de Transparência e Integridade.
e vai promover a existência de uma comissão destas, vai promover certamente um aumento da confiança de todos os intervenientes na política local. Fregueses, membros da Assembleia, Executivo, tudo, enfim, tudo em conjunto, certamente vai promover isso. Reparem que isto, quer dizer, isto não é toda uma crítica, esta moção não é toda uma crítica ao Executivo, nem aos procedimentos existentes, que até agora a relação local não tenho a mínima desconfiança, simplesmente, parafraseando o nosso Primeiro-Ministro, enquanto houver caminho para andar, há que andar, e fazermos caminho em conjunto para melhorar aquilo que temos, não é? Pelo que vejo, a recomendação da IEL vem de encontro à ideia do portal de transparência, o que encaixa muito bem aqui também nesta proposta. E, portanto, acho que o Lumiar só tem que estar na linha da frente, também neste tema, para que consigamos, de facto, fazer a nossa freguesia a melhor freguesia para viver e para estar. E é tudo. Disse. Muito obrigado. Bloco de esquerda, por favor. Nelson, por favor. Deixem-me só dizer uma coisa. O João acabou por fazer uma apresentação da moção que tinha e isto, de facto, é também para isso. Não é só para comentar as moções e da forma como se vai votar, mas também para fazer a apresentação das próprias moções. Portanto, fez muito bem. Muito obrigado. Posso? Boa noite também. Estamos aqui. Obrigado. Boa noite a todos também. O Bloco de Esquerda, na altura das votações das moções, obviamente tomará a sua posição. Algumas concordamos, outras não. Mas há aqui algumas, nomeadamente a recomendação número 4, a saudação número 8, a saudação número 7, obviamente que terá o nosso apoio. Mas no momento certo, assim o farei. Obrigado. É só. Muito obrigado. Iniciativa Liberal. Carlos, faz favor. Está ligado, sim. Boa tarde a todos. Eu vou então aqui passar muito rapidamente o que a Iniciativa Liberal aqui apresentou hoje nesta sessão. Nós apresentamos a moção número 2 e até respondendo aqui ao Francisco Ferreira sobre a questão da biodiversidade da fauna no Parque da Quinta das Conchas e dos Lilazes. Essencialmente, nós percebemos que este parque é um ex-libris do Lumiar e queremos que isto seja levado como uma boa bandeira daquilo que é a nossa freguesia. E nós temos uma fauna bastante significativa de aves no parque, mas não temos uma fauna de mamíferos. E, efetivamente, os esquilos vermelhos tiveram extintos durante muitos séculos em Portugal. Eles começaram a aparecer no norte nos anos 80 e têm vindo a popular também Lisboa. Neste momento temos 2 zonas de Lisboa onde eles existem na natureza de forma introduzida, mas depois sustentável, nomeadamente na Tapada das Cidades e em Monsanto. E, portanto, o trazer para o Lumiar é, no fundo, trazer o Lumiar para dentro daquilo que é o projeto Esquilo Vermelho, que foi lançado em 2014 pela Universidade de Aveiro, e que tem como experiência aquilo que é a ciência cidadã e, no fundo, trazer as pessoas para o contacto com a natureza e fazer com que estes elementos possam ser significativos para a aproximação dos cidadãos à natureza, e o nosso parque tem características para isso. De qualquer forma, a moção é uma proposta para que seja estudada esta viabilidade. Depois a moção número 3 tem a ver com a alteração da velocidade máxima de circulação na Avenida Santos e Castro. Há muita gente que tem falado desta questão. A Avenida Santos e Castro faz confluência com 3 freguesias, mas há uma boa parte da utilização que é feita naturalmente pela freguesia do Lumiar, sobretudo pela parte que está na Alta de Lisboa. E, portanto, efetivamente, é uma via que tem características específicas que não exigiriam, naturalmente, até por comparação com outras vias dentro da cidade, nomeadamente com a segunda circular, não exigiria uma circulação a 50 km por hora. Quem já lá circula e percebe o que é andar ali a 50 km por hora, ainda para mais com dois radares neste momento lá colocados. Efetivamente, acho que há aqui uma recomendação a fazer à Câmara no sentido de rever esta situação. É claramente, neste momento, uma caça à multa sem que haja uma razão, digamos, pedagógica para a segurança rodoviária naquela via. Depois trazemos uma recomendação e um voto de condenação. Trazemos uma recomendação
para melhor comunicação da Junta de Freguesia, para que haja mais transparência e mais participação dos cidadãos. E isto tem muito a ver com aquilo que nós defendemos que o site da Junta de Freguesia deve ter. Depois, se lerem melhor a nossa recomendação, verão os detalhes. Basicamente, sabemos que o projeto de apresentação do novo site da Junta faz parte da agenda do Executivo. Contudo, já passaram 6 meses de mandato e nós ainda continuamos a ter um site que não responde àquilo que se espera para a nossa freguesia. Ainda por cima, uma freguesia com a dimensão em termos de população como a de Lisboa requer realmente uma dinâmica diferente e uma interação diferente para que as pessoas possam sentir que há ali um espaço de participação, nomeadamente em termos daquilo que precisam de tratar na freguesia, mas também em termos daquilo que é o nosso dia-a-dia de execução daquilo que são, por exemplo, os orçamentos, as contratações, etc. E, portanto, a parte da transparência é muito importante, a parte também da dinamização daquilo que é a participação. Mais participação fará com certeza também com que os cidadãos sintam que há mais oportunidades também de escrutinar e é um pouco por aí que nós apelamos a que o Executivo acelere este processo. Finalmente, temos um voto de condenação pela invasão da Ucrânia pela Rússia e aqui não há muito a dizer. Toda a gente conhece a nossa posição da Iniciativa Liberal sobre este tema e nada mais a dizer. Em relação a outros pontos, só dizer que aqui em relação à moção número 1, que é a moção do Chega, de certa forma casamos muito aqui em termos desta nossa preocupação com a corrupção. Nós costumamos dizer, inclusivamente, que os corruptos não gostam do liberalismo e que o liberalismo é um dos maiores inimigos da corrupção e, portanto, a transparência é importante. Nós aqui ficamos mais no portal, mas naturalmente que esta questão também nos é sensível e, portanto, votaremos favoravelmente e trazemos até como boa iniciativa. Gostaríamos de subscrever, inclusivamente, a proposta que o Partido Social Democrata e o CDS trazem em relação à recomendação número 1 do Pacto de Rebocados. Somos perfeitamente a favor dessa recomendação. Depois há aqui alguns votos que não vale a pena estar aqui a detalhar para não vos alongar aqui nesta minha apresentação. Verão depois as nossas votações. Essencialmente dizer-vos que há aqui realmente nesta nossa sessão número 3, por confluência aqui de datas com o 25 de Abril, com o 1º de Maio, há aqui naturalmente um conjunto de votos de saudação, que todos eles mais ou menos dirão perto do mesmo. Eu gostaria apenas de dizer que nós vamos votar estas propostas dizendo que o 25 de Abril foi há 48 anos, não é? E, portanto, que as conquistas feitas no 25 de Abril de há 48 anos fazem parte da nossa história, devem ser saudadas, naturalmente. Como toda a gente sabe, a Iniciativa Liberal comemora o 25 de Abril, desta Avenida da Liberdade, apesar de ter sido quase proibida de o fazer no passado. Acho que essa questão está ultrapassada. Mas comemorarmos o 25 de Abril é também validarmos que Portugal nestes 48 anos não se desenvolveu o suficiente e que novas conquistas são necessárias. E, portanto, há ainda muito a fazer em relação a conquistar a liberdade política, a liberdade económica e a liberdade social. Portanto, diria só que manter vivo o espírito de Abril é também permitir que Portugal cresça, ao invés de se arrastar continuamente para a cauda dos países da Europa e para a incapacidade de sustentar um caminho de convergência com os nossos parceiros europeus. Portanto, sim, nós iremos votar essas propostas, tendo como princípio que muitas vezes, se estamos de acordo com a comemoração, podemos não concordar com a forma como lá vamos chegar àqueles objetivos que ali são apresentados. E pronto, passo a palavra, Sr. Presidente, fiz um resumo daquilo que queria apresentar. Muito obrigado. Ciriu. João Gonçalves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às nossas moções e recomendações, é isso que eu vou comentar fundamentalmente. Em relação à moção número 5, que naturalmente será aqui a grande vítima de toda a gente, queria reafirmar duas coisas. Por um lado, que não é a condenação de Putin e do seu governo, e nem da invasão da Ucrânia que nos divide. O que nos divide é considerarmos nós que a guerra se iniciou em 2014 e não em 2022. E digo isto só sobre o assunto. Em relação à moção número 6, é uma reafirmação de uma moção que, aliás, já aqui esteve, creio que por via do CDS, não tenho a certeza, em relação à linha do metropolitano. Eu acho que não devemos deixar cair completamente esta questão e que devemos insistir nela, porque é altamente prejudicial para os fregueses familiar, entre outros, não é? Porque também os concelhos do Norte e outras freguesias aqui nossas vizinhas são vítimas desta situação. Em relação à recomendação número 4, é sobre a requalificação
da escola secundária Lindley Sintra. É uma escola que está numa situação de degradação brutal. Deu aso a uma manifestação espontânea dos próprios alunos à porta da escola em relação à péssima situação em que vivem, e eu acho que devíamos fazer todos os esforços no sentido de que essas obras andem para a frente. E penso que é o fundamental. Só uma questão. Em relação à recomendação, à primeira moção, nós não estaremos de acordo por uma razão. Eu acho que há mecanismos suficientes para podermos lutar contra a corrupção dentro da freguesia. Quer através da nossa própria fiscalização enquanto membros da Assembleia de Freguesia, quer através daquilo que está institucionalizado como controle da atividade da Junta de Freguesia. E por isso, provavelmente, não estaremos de acordo com esta moção. Disse. Muito obrigado. João, deixe-me dizer que, de facto, essa proposta sobre o metro é de uma importância enorme. Quem teve a oportunidade de estar no aniversário da freguesia, com certeza ouviu que as minhas palavras foram maioritariamente direcionadas para isso, porque, de facto, penso que é uma preocupação muito grande para todos nós. Muito obrigado. CDS-PP, se faz favor, Bernardo. Boa noite. Eu vou apresentar então só o voto pesado pelo José Machado. De facto, no dia 7 de janeiro deste ano recebemos a triste notícia. Queria só destacar aqui, o Zé foi um amigo que apanhámos muito aqui no CDS, ajudou-nos muito durante os últimos 4 anos, e eu queria destacar claramente a sua generosidade, o voluntarismo ao longo dos últimos 4 anos. Ele foi candidato 2 vezes a este órgão. Foi uma pessoa que dedicava muito tempo e ajudava-nos imenso a falar com muita gente aqui na Rua Alexandre Ferreira e no Lumiar Centro, a parte mais idosa, se quisermos assim, se podemos chamar, se me dão licença, da nossa freguesia. E trazemos isso para honrar não só o Zé, mas todas as pessoas de vários partidos, de várias associações, os incógnitos ou as pessoas que gratuitamente dão o seu tempo e nos ajudam a melhorar, quer a democracia na nossa junta, como também todos os problemas que a nossa junta tem. E, portanto, para terminar, pessoas como o Zé fazem sempre falta, muita falta, e paz à sua alma e conforto aos seus familiares e amigos. Para ser sucinto, queria dizer que nos votos de saudação que também trazemos, quer na Ucrânia, quer no 25 de Abril, diria que os valores de Abril são sempre essenciais e sempre necessários hoje em dia, e principalmente na Ucrânia. Portanto, acho que casam muito bem os 2 votos. Os valores são sempre importantes, principalmente quando há falta deles. Muito obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Meu caro Pedro Ângelo, se faz favor. Senhor Presidente do Executivo, demais membros do Executivo, boa tarde a todos, os representantes dos diversos grupos políticos representados nesta Assembleia de Freguesia. O grupo político do Partido Socialista acabou por não apresentar grandes documentos para o período antes da ordem do dia. Entendemos que não faz sentido, porque até há bem pouco tempo éramos executivo e, portanto, não faz sentido estarmos agora com grandes iniciativas, porque facilmente nos volveriam com retórica e dizendo que tiveram até há bem pouco tempo a oportunidade de executar aquilo que agora propõem. De qualquer das formas, estamos aqui nesta fase para escrutinar o trabalho que o Executivo vem fazendo desde que tomou posse, e teremos a oportunidade de intervir sobre os outros pontos da ordem de trabalhos. Só dar nota que apresentámos, como é evidente, um voto de saudação sobre o 25 de Abril, uma data que nos diz especialmente muito. Como bem sabem, o Partido Socialista sempre pugnou pela liberdade e pela possibilidade de todos os partidos políticos se poderem constituir e representar na nossa democracia. E dar nota que nos iremos associar a todos esses votos relativos ao 25 de Abril.
Dar nota também que iremos nos associar aos votos relativamente aos votos de condenação sobre a situação da guerra na Ucrânia, com exceção, lamentavelmente, do voto apresentado pelo PCP, que persiste em ter uma leitura enviesada dos factos que todos assistimos, mas pronto, é uma posição que a eles lhes diz respeito. Relativamente aos outros documentos, no momento da votação terão a oportunidade de perceber qual é que será o sentido de votação do grupo político do Partido Socialista. E é tudo. Obrigado. Muito obrigado. PSD, Marta, só favor, o microfone é seu. Boa tarde a todos. Antes de mais, congratular-me pela viva participação dos documentos que aqui foram apresentados a esta Assembleia, e por uma questão de economia de tempo não irei aqui falar de cada um dos 21 documentos que foram apresentados e sobre os quais, no momento próprio, o grupo do Partido Social Democrata apresentará a sua votação e as respectivas declarações de voto. O PSD e o CDS apresentaram 4 documentos e sobre esse apenas vou destacar a recomendação número 1, acerca do Parque dos Rebocados, pelo significado e expressão que ele tem para a vida da freguesia em geral e para os fregueses em particular. Ainda destacar também a moção número 6, apresentada pela CDU, relativa ao metropolitano. Peço que, a este respeito destes 2 documentos, aceitem que passe a palavra ao meu colega de bancada, Mário Lopes, por ser ele o grande detentor destes conhecimentos técnicos e tem acompanhado estas 2 questões. Obrigado, Marta. Boa tarde a todos. Em relação à questão do local do Parque de Rebocados, eu queria deriva do facto do vereador da Câmara da Mobilidade ter dito que iria passar a decisão sobre o que se fazer naquele local para a Junta de Freguesia do Lumiar e para a população do Lumiar. E o que estamos a propor é a forma de implementar isso e, digamos, de uma maneira o mais participada possível, com todos os partidos, com a contribuição e o acompanhamento de todos os partidos que aqui estão representados e da população. Ainda por cima, sendo uma questão que eu acho que não tem natureza partidária, poderemos eventualmente ter um debate mais despartidarizado sobre o que fazer ali e ouvindo as pessoas sem quaisquer tipos de preconceitos partidários. E, portanto, é no sentido de implementarmos um processo de decisão participado com a população e com os outros partidos. E não reservar simplesmente isto para uma decisão do Executivo. Quanto à questão do metropolitano, o PSD, desde há muitos anos, tal como o Partido Comunista, tem tido uma posição totalmente coerente e consistente e fundamentada contra a linha circular. Os argumentos que o Partido Comunista apresenta nesta moção são argumentos que nós também já apresentámos diversas vezes, portanto, é óbvio que vamos votar a favor. E pronto, é tudo. Obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que pediu para fazer alguns comentários sobre os documentos do PAOR. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente de Mesa, os restantes membros da Mesa, os membros da Assembleia de Freguesia, das diversas forças políticas, também os membros do Executivo aqui presentes na mesa e, naturalmente, também todos os nossos funcionários e fregueses que assistem, seja presencialmente, seja à distância, a esta reunião. Só notas muito breves. Em relação há várias das deliberações que eventualmente venham a ser tomadas pela Assembleia, em que, naturalmente, algumas delas não dependem diretamente da Junta e remeteremos a quem de direito para que elas possam ser apreciadas e eventualmente executadas, porque estão fora daquilo que é o âmbito de competências da Junta de Freguesia. Em relação à moção também sobre a Escola Lindley Sintra, só complementar que, de facto, estamos solidários com o problema da escola, que se arrasta há décadas, e que tem a ver também com aqui uma indefinição na transferência de competências que foi feita para as autarquias. E, portanto, essa matéria é algo que urge resolver, porque, precisamente, tem que haver uma solução para as instalações precárias e urge também clarificar a quem compete, então, disponibilizar os recursos necessários para que isso possa ser feito. Aproveito para acrescentar que, na sequência da manifestação ocorrida nas últimas semanas, irá haver
de acordo com o que nos foi comunicado também pela Associação de Estudantes, uma nova manifestação no dia 11 de maio, e deixo aqui a nota para os membros da Assembleia de Freguesia que se queiram também associar a essa manifestação, que julgo que temos todos a beneficiar de encontrar a melhor solução para uma das escolas da freguesia. Uma nota muito breve também em relação à moção do Chega. Enfim, nós percebemos o intuito e obviamente que estamos todos alinhados no que é uma necessidade de cada vez maior transparência, como de resto, além da moção do Chega, também a recomendação da Iniciativa Liberal aponta, e diria também, em Assembleia de Freguesia anterior, tivemos também uma recomendação no sentido de clarificação, por exemplo, dos documentos orçamentais. E, portanto, absolutamente alinhados com isso. Não fica claro, além daquilo que já está enunciado, como a implementação do portal da transparência, as sessões de esclarecimento ou a certificação, qual é que vai ser o objeto da Comissão. Mas, por exemplo, o ponto 4, eu diria que deriva cumprir a lei. Se nós detectarmos qualquer indício de ilicitude, quem quer que seja que o identifique deve comunicá-lo às entidades competentes para que sejam apuradas as responsabilidades em relação a essa matéria. E, portanto, fico na dúvida qual será, em termos das diferentes competências desta Comissão, versus aquele trabalho de fiscalização que está naturalmente acometido à Assembleia de Freguesia e, portanto, dar essa nota, mas naturalmente que, seja por via desta Comissão sendo aprovada, seja pela via das forças políticas, seja pela via dos cidadãos, naturalmente que as sugestões para melhoria em termos da transparência serão acolhidas com toda a propriedade por este Executivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. E não havendo... Temos as intervenções todas efetuadas, portanto, vamos passar à votação. Ia pedir aqui aos meus colegas de mesa para me ajudarem nesta situação. E, Paula, depois se puder chegar aqui, precisava de lhe dizer aqui uma coisa, se faz favor, também. Peço desculpa. Pedro Lange, quer dizer qualquer coisa aí? Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Por norma, se a minha memória não me atraiçoa, a votação de todos os documentos era feita no final da reunião. Não. Inclusive não. Na última Assembleia fizemos assim e durante muitos anos foi assim. Muito bem. Vamos fazer a votação do PAOD e depois fazemos as votações da ordem do dia. Muito bem. Mas não sei, mas se quiser, quer fazer mais alguma intervenção, porque se calhar pensava que se poderia falar outra vez sobre isto, se quiser. Não, nomeadamente, há alguns esclarecimentos a fazer sobre a questão da proposta do grupo de trabalho sobre o Parque dos Revocados. Dizem que o grupo é presidido pela Junta de Freguesia, mas eu não consigo perceber qual é que é a composição desse grupo de trabalho. Dizem que deve envolver mas pode fazer a intervenção, pode era no sentido de ter esse esclarecimento. Ok. O PSD quer prestar alguma... A moção não define quem vai decidir, isso é a própria Junta. Mas como escrevemos na moção, o que é fundamental é que todos os partidos possam acompanhar e participar no processo todo, os partidos e a população. Agora, quem compõe o grupo, isso a Junta decidirá, e acho que o fundamental não é exatamente as pessoas que lá vão estar, mas o que é que elas lá vão fazer. Se me é permitido. Muito obrigado. Eu continuo sem perceber se o envolvimento das forças políticas representadas nesta Assembleia integram ou não o grupo de trabalho. Dizem que deve ser envolvido no processo, mas vão fazer parte do grupo de trabalho ou não vão fazer parte do grupo de trabalho? A Junta decidirá. Ok, muito bem. Agradeço as vossas intervenções. Deixe-me só esclarecer-lhe uma coisa, Pedro. Há aqui várias formas de trabalhar. Por exemplo, mesmo aqui nestes documentos que aqui temos para o período da ordem do dia, existem assembleias de freguesia que fazem a discussão de cada ponto e a votação imediata desses pontos. Nós aqui temos como prática juntar tudo e eu, embora haja aqui outras opiniões contrárias, eu também estou um bocadinho de acordo com isso, que se deve fazer tudo junto, porque senão também estamos sempre a parar para fazer votações e, portanto, eu acho que é uma boa solução juntarmos uma série de votações e fazer, mas, por outro lado, também acho que é bom
como temos muitas propostas agora de documentos do PAOD, juntar depois com as votações é muita coisa, pode dar confusão e, portanto, penso que equilibrarmos isto e fazermos uma série de votações agora, no tempo do PAOD, e depois no período da ordem do dia, eu penso que é a melhor solução. Ok? Sr. Presidente, foi uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Cabe-lhe a si definir como é que quer conduzir os trabalhos. Portanto, da parte do grupo político do Partido Socialista não vai haver oposição a que a votação se realize agora. Portanto, foi uma mera interpelação à mesa Tem sobre todo o a direito de fazer a condução dos interpelação. trabalhos. Eu só lhe quis foi dar uma justificação, como fez a interpelação, eu quis dar-lhe uma justificação do que é que eu faço. Compreendo perfeitamente. Muito obrigado. Vamos então para as votações. Sr. Presidente, queria pedir ainda a palavra. Peço desculpa. É que este sistema que nós arranjamos de pôr as mesas assim tem um problema. É que eu não vejo os líderes dos vários partidos, porque só vejo o primeiro, um bocadinho do segundo, o terceiro já não vejo praticamente nada, então o quarto não vejo absolutamente nada. E, portanto, não sei se não vamos ter que voltar à geometria anterior, em que eu consigo ver com mais facilidade os líderes das bancadas, dos vários partidos. Carlos, faz favor. Sr. Presidente, é um pedido de esclarecimento aqui em relação à moção número 4, aqui do LIVRE, das cooperativas e produção de energia renovável. O título da moção é Cooperativas de Produção de Energia Renovável. Depois, ao longo do texto, isto não é assim tão explorado do ponto de vista cooperativo. A minha pergunta é, quando dizem fazer um levantamento do espaço público para instalação de fontes de energia e possibilidades de financiamento público e privado para estas iniciativas, eu gostava que explicasse um bocadinho melhor o conceito, que é para perceber se, efetivamente, para uma votação mais consciente, o que é o conceito que está aqui subjacente. Francisco, faz favor. Posso? Portanto, o levantamento é basicamente saber onde é que, por exemplo, se quisermos instalar painéis solares, temos de saber onde é que os podemos instalar. Aqui no Lumiar, os sítios mais óbvios seriam, por exemplo, ali a Biblioteca em Telheiras, as escolas, as várias escolas da freguesia, porque não são altas, têm boa exposição solar e têm espaço que pode ser aproveitado para painéis solares, que seriam ligados depois a comércio ou a habitações que iriam consumir a energia produzida nesses espaços. Portanto, quando eu digo que para a Junta fazer o levantamento, é saber onde é que se podem instalar, por exemplo, painéis solares. Mas fiquei só sem perceber ainda, depois desse levantamento feito, como é que era feita essa exploração? Essas cooperativas eram feitas por associação de pessoas que quisessem... E de alguma forma ficava limitado esse espaço a outras entidades? Ok. Portanto, há várias cooperativas, em que em Portugal a mais conhecida é a Copérnico, e o que funciona é que qualquer pessoa que queira entrar na cooperativa pode entrar, ou seja, portanto, existem várias cooperativas, mas também há algumas que são das grandes empresas, da EDP, etc. Qual é que é a diferença entre uma e outra? É que aqui está aberta a qualquer pessoa. O investimento inicial, em vez de ser da empresa, é de todos aqueles que pertencem à cooperativa e também serão os ganhos. Ou seja, toda a produção de energia gerada é distribuída pelos membros da cooperativa, ao contrário das outras produções, por exemplo, o EDP solar, onde a EDP explora parte dessa energia, nestas cooperativas, não. Portanto, a resposta é quem pode pertencer, qualquer pessoa que queira pertencer à cooperativa e que, obviamente, que esteja perto do sítio onde se produz a energia, porque, obviamente, por causa de constrangimentos de rede, a produção não pode chegar a todo lado. Não sei se está esclarecido. Muito obrigado. Mais alguém quer intervir? Parece que não. Vamos então avançar para as votações. Moção número 1. Comissão para a Transparência do Chega.
Bem, o melhor é votar, vamos votar talvez por... Eu não sei, eu ia propor o seguinte, digam-me o que é que acham. Eu ia propor fazermos isto como fazíamos a nível, quando estávamos, portanto, numa forma não presencial, que era, eu pergunto ao partido, o chefe de bancada responde, se acharem mal, podemos cada um votar. Pode acontecer, de facto, o partido não votar todo da mesma forma. E então isso será diferente. Mas, sendo possível, eu penso que é mais rápido. Não sei se alguém se opõe a esta proposta. Então vamos arrancar. Moção número 1. Quem vota contra? Pedro Ângelo, o PS vota todo contra? Okay. É que, pois, é que há pessoas que não levantaram o braço atrás, não sei se foi por se querem mesmo... Sr. Presidente, se alguém não estiver de acordo, manifesta a discordância. Pronto, então vamos Julgo voltar... Será mais simples e será mais pedido. Ok, então vamos voltar a... Que está no seu livre, na sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Portanto, se algum membro desta bancada não concordar com o sentido de votação manifestado por mim, fará o favor de o manifestar. Pronto, ok. Muito bem, então toma atenção assim, está bem? Ok. Então, eu peço para votarem outra vez, peço desculpa com esta situação. Portanto, temos 5 votos do PS, 1 voto da CDU, 1 voto do Bloco de Esquerda. Quem se abstém, por favor? Portanto, temos 4 votos do CDS, 5 votos do PSD e, portanto, quem vota a favor? Para confirmar, temos a Iniciativa Liberal 1 voto, temos o Chega 1 voto e temos o LIVRE, não é, Francisco? O LIVRE 1 voto. Registou, Pedro? Quantos é que foram a favor? A favor 3, a favor livre. 3, ok. Abstenções foram 9, PSD e CDS. Ok. Contra foram 7. Portanto, esta proposta foi aprovada por maioria. Tivemos... Oh, espera aí, eu já lhe digo, está bem? Tivemos 7 votos... Desculpa, esta proposta foi reprovada por maioria. Tivemos 7 votos contra, 3 votos a favor e 9 abstenções. Portanto, foi reprovada. Portanto, eu vou repetir, foi reprovada com 7 votos contra, 9 abstenções e 3 votos a favor. Vamos passar para a moção número 2, diversidade no Parque das Constitucionalidades apresentada para a Iniciativa Liberal. Desculpem lá, parece que temos aqui declarações de voto, é? Sr. Presidente, queríamos fazer uma declaração de voto. Muito bem. Relativamente Faz favor, Marta. à moção. Declaração de voto sobre a moção número 1, não é? Sobre a moção número 1, portanto, como é conhecida a posição do PSD, tem sido sempre de defesa e de luta pelos princípios da transparência e dos processos e dos procedimentos. E, em todo o caso, importaria referir que, e como já aqui foi também referido pelo Presidente da Junta, que já existe um elemento fiscalizador, que é a Assembleia, e para além deste existem entidades externas devidamente habilitadas e qualificadas para fazer este trabalho. Por outro lado, a WIL apresenta uma recomendação que vai também de encontro a este fim e que nos parece um pouco mais equilibrada, até porque fica a possibilidade de escrutínio aberta a qualquer freguês e não apenas reconduzida a uma comissão. Nessa medida, e por considerarmos que a criação da comissão, neste momento, não se justifica, e sem prejuízo de podemos voltar a reavaliar, o nosso voto é de abstenção. O CDS... Força. Desculpa. O CDS abstém-se nesta moção, somando aquilo que o Presidente do Executivo já disse, e somando ao PSD,
Caro João Condessa, aqui julgo que a intenção da proposta da Comissão é boa nos seus considerandos, pois todos somos a favor de uma maior transparência na nossa junta. Como consta na documentação que temos, o Executivo também já começou a tomar algumas medidas nesta área. Por exemplo, o envio das contas para o Tribunal de Contas, ou, por exemplo, ainda, o anúncio, ou anunciou, ou vai anunciar, está escrito, o lançamento de um concurso para uma auditoria. Portanto, diria que já há uma proatividade do órgão executivo da Junta. Por natureza ou por definição, eu acho que a maior, não vou dizer a melhor, mas a maior comissão de transparência é a própria Assembleia. E, portanto, não estando contra, porque sentiria mal votar contra a transparência, não é? Está soa mal, optámos claramente aqui por nos abstermos. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então passar para a votação. Só também uma declaração. Se faz favor, Tito, se faz favor. Ok. Realmente, como a Marta disse, como não se justifica, é que votamos contra, não é? Se tivéssemos dúvidas, absteríamos, mas como não se justifica, acho que há uma diferença claramente na proposta da Iniciativa Liberal e naquilo que é a proposta do Chega. Todos concordamos que a transparência é um antídoto contra a corrupção, mas parece-nos que ela não é alcançada com este tipo de comissões, isto porque também temos de perceber quem é que tutela, quem é que a compõe, e como já foi dito, parece-me um instrumento pouco eficaz, cria uma lógica de policiamento no sentido em que acaba por ser uma paraestrutura a esta Assembleia, que tem esse poder escrutinador. E, portanto, já a proposta da IEL é mais tangível e mais cristalina, porque aproxima os fregueses às tomadas de decisão. E não deixe de realçar também que acaba por ficar mal a Iniciativa Liberal colar-se ao Chega no discurso e na sua votação, porque, de facto, são propostas diametralmente opostas. Obrigado. Mas só favor. Ok. Deixem-me só dizer uma coisa, eu espero que não sejam as propostas todas assim, porque senão amanhã de manhã ainda aqui estamos, está bem? Bem, só para esclarecer, a proposta do Chega não exclui de forma alguma o escrutínio... Atenção, isto não são esclarecimentos, atenção, isto são declarações de voto, portanto, vamos ser muito sucintos, porque digamos, a sentido de voto do Chega deve estar, é simples, não é? Portanto, não vamos deixar-nos levar aqui por muitas explicações, que as explicações teriam de ter sido feitas anteriormente. A votação está feita, portanto, é só uma declaração de voto sobre o voto. Como foi o Chega a apresentar esta proposta, João, 30 segundos, está bem? Só para não cortar a palavra. Muito bem. Quer dizer, o escrutínio fica perfeitamente aberto a toda a população, a todos os fregueses. O facto de haver a comissão, se calhar, agora pensando bem, nem está muito claro, a ideia de que a comissão nem seria permanente. Portanto, a ideia seria implementar estas portal de transparência, a certificação, a formação, e é claro que isto não se mantém eternamente. Se calhar faltou essa informação, mas isto de facto seria eventual. Para um esclarecimento correto, se calhar isto deveria ligar uma comissão eventual. Teria um período e, de facto, seria colocar algumas ferramentas ao serviço da transparência e do escrutínio que depois ficariam para o futuro. Ok, muito se obrigado. calhar faltou esse pequeno. Muito bem, vamos avançar. Moção número 2. Biodiversidade, Parque das Conchas e Lilazes, da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O LIVRE abstém-se. E, portanto, é aprovada por maioria com 18 votos a favor e uma abstenção. Moção número 3. Alteração da velocidade máxima de circulação na Avenida Santos e Carlos, também da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém?
Portanto, temos a abstenção, 5 votos de abstenção do PS, 1 do LIVRE. E, portanto, temos 13 a favor e 5... Não, desculpem, não são 5, são 6, não é? Portanto, são 5 do PS e uma do LIVRE. Então, são 6 abstenções e são 13 votos a favor. E, portanto, é aprovada por maioria com 13 votos a favor. E 6 abstenções. As abstenções são 5 abstenções do PS e uma do LIVRE. Moção número 4, cooperativas de produção de energia renovável do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Moção número 5. Paz. Apresentada pela CDU. Eu só tenho aqui paz, mas isto tem mais qualquer coisa, vou-vos dizer. Pela paz, pela verdade, contra a mentira e os crimes de guerra. Apresentado pela CDU. Quem vota contra? Portanto, temos 5 votos contra do PS, temos 1 voto contra do LIVRE, temos 1 voto contra do Bloco de Esquerda, temos um voto contra do Chega, temos 1 voto contra da Iniciativa Liberal, temos 4 votos contra do CDS e temos 5 votos contra do PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? E não temos abstenções e temos 1 voto a favor da CDU. Portanto, esta proposta foi reprovada com 18 votos contra e 1 voto a favor. Moção número 6. Esta moção também é da CDU. Pois ela não tem título e, portanto, tem só metros. Sim, mas não tem título. Portanto, mas penso que toda a gente conseguirá identificar. É a moção número 6 sobre o metro. E eu ia perguntar quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, temos 5 abstenções do PS e 1 abstenção do LIVRE. E, portanto, temos 5, 6, portanto, temos 13 votos a favor e 6 abstenções. Portanto, esta proposta foi aprovada por maioria. Vamos agora passar para a recomendação número 1, Parque de Bocados do CDS e PSD, ou PSD e CDS. Quem vota contra? Um voto contra do Chega. Quem vota pela abstenção? Portanto, temos 6 votos na abstenção, portanto, é um do Bloco de Esquerda, é 1 do LIVRE e são 5 do PS. São 5 do PS. Só um minuto. Portanto, temos um voto contra, que é o do Chega. Abstenções temos 5 do PS, 1 do LIVRE e 1 do Bloco de Esquerda. E, portanto, temos 10 votos a favor. 11, sim, senhor. Cancelia Liberal estava 9, 10, 11 com o CDU. Portanto, 11 votos a favor.
E, portanto, esta proposta é aprovada por maioria. João, declaração de voto é? Se faz favor. Muito rápida. Pronto, a minha posição deve-se ao facto de achar que isto é um processo extremamente burocrático. Fazer isto para auscultar a opinião dos fregueses, acho que não é necessário criar uma comissão para auscultar, ou um grupo de trabalho para auscultar a opinião dos fregueses. Quer dizer, basta criarmos uma página de questionário na internet, basta divulgarmos pelo Instagram, basta, enfim, há ferramentas muito mais ágeis para fazer isto. As associações, a parte institucional, se calhar, poderá e deverá ser contactada pessoalmente, mas não temos que criar um grupo de trabalho para isto. Portanto, é óbvio que eu concordo que se deva auscultar a opinião dos fregueses, isso é benéfico e é correto, mas não me parece que seja necessário criar um grupo de trabalho para isto. Disso. Muito obrigado. Recomendação número 2. Comunicação e transparência para mais participação. Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Não, é o Bloco de Esquerda, não é? Uma abstenção do Bloco de Esquerda. E, portanto, esta recomendação é aprovada com 18 votos a favor e uma abstenção. É aprovada por maioria. Recomendação número 3. Solidariedade com o povo ucraniano. Bloco de Esquerda. Peço desculpa, mas não está aqui na ata minuta e eu então tenho que ir ver aqui um resumo que tenho. Quem vota contra? Peço desculpa. Quem vota contra? Portanto, temos um voto contra da CDU e um voto contra do Chega. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, a favor temos 17 votos. Portanto, esta proposta é aprovada por maioria, com 17 votos a favor e 2 abstenções. Recomenda-se... Desculpe. Contra, desculpem. Peço desculpa, vou repetir para não haver dúvidas. Votos a favor, 17. Votos contra, 2. Abstenção, 0. Recomendação número 4. Requalificação e realização de obras urgentes. Eu penso que isto é da CDU, mas vou confirmar, peço desculpa. CDU. Quem vota contra? Quem se abstém? Não há abstenções, não é? Portanto, é aprovado por unanimidade. De seguida temos voto de condenação número 1, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia. Voto de condenação número 1. É da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, temos um voto contra da CDU, temos uma abstenção do Bloco de Esquerda e temos 17 votos a favor. Portanto, este voto de condenação é aprovado por maioria, com 17 votos a favor, uma abstenção e um voto contra. Voto de condenação número 2. A urgência da paz e do cuidar de refugiados e vítimas de guerra. É do LIVRE. Quem vota contra?
Um voto contra da CDU. Quem se abstém? Duas abstenções, portanto, uma abstenção do Bloco de Esquerda, mais uma abstenção do Chega. Contra do CDU. Portanto, temos 16 votos a favor. E então este voto de condenação é aprovado com 16 votos a favor, 2 abstenções e 1 voto contra. É aprovado por maioria. Não, é uma abstenção do Bloco de Esquerda e uma abstenção do Chega. Voto de pesar número 1, pelo falecimento de José Monteiro Alves Machado, do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado por unanimidade. O Executivo gostava de se juntar a este voto de pesar. Portanto, fica registado que o Executivo também subscreve. Vamos fazer um minuto de silêncio no fim do PAO, está bem? Voto de saudação número 1. Voto de saudade ao 25 de abril de 1974. Portanto, voto de saudação número 1. Voto de saudação ao 25 de abril de 1974. Este voto de saudação número 1 é o do CDS. E PSD. Peço desculpa, mas não está aqui no... E o PSD. Peço desculpa. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Desculpe, João, votou contra? Ok. CDU. Portanto, e abstenções? Portanto, não há abstenções. Foi aprovado por maioria com 18 votos a favor e 1 voto contra. Voto de saudação número 2. Uma pequena declaração. Sim, se faz favor. O Chega vai fazer declaração de voto? Pronto, votámos a favor. Claro que sim. Embora tenhamos aqui uma pequena nota a afirmar, que é o seguinte: este voto, de facto, fala numa pequena frase dos tais desvios indesejáveis que existiram após o 25 de Abril e de facto, esse tema é um tema que é consecutivamente ocultado, esquecido, abafado, ninguém fala nesse tema. E acho que é extremamente importante nós termos a noção da realidade, daquilo que ocorreu na realidade, do período PREC, das nacionalizações, das torturas, das perseguições, das prisões aleatórias, completamente. Mas, João, mas espera aí, mas isso está nesta moção, não é? Está neste voto de saudade. Portanto, não vale a pena estar a referir isso, não é? Não, não está. Não está? Não está. Eu estou a dizer, eu voto a favor. Sim, mas como é que você começou? Porque foi a única saudação que, de facto, falou apenas, apesar de ser só em 3 palavrinhas, pronto, mas é isso que eu estou a dizer, está lá, não é? Numa situação que, de facto, é importante e que acho que deve ser lembrada e que não pode ser esquecida. Pronto. João, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Normalmente, uma declaração de voto é para a pessoa expressar porque é que se votou de uma maneira ou de outra, não é para depois estar a fazer considerações sobre o que é que acha que devia ser feito, está bem? É porque não tem... Pronto, a declaração de voto é isso. Está bem? Eu votei a favor, muito bem. Pronto, mas não sei, conclua, por favor. E, portanto, basicamente é isto. Acho que, como já foi dito aqui também, o 25 de Abril foi um momento importante, mas já lá vão 48 anos. Temos que olhar para a frente e temos que pensar no desenvolvimento do país, no desenvolvimento da economia e no bem-estar da população. Isso é que é importante. E isso, infelizmente, não ocorreu nestes 48 anos. Okay. Temos indicadores que nos dizem que, hoje em dia, relativamente aos outros países, nós estamos pior. Muito bem, obrigado. Saudação número 2, Lisboa solidária com a Ucrânia, do CDS e do PSD. Do PSD e do CDS, pronto. Peço desculpa, é que não está aqui escrito e eu, pronto, acabo por não perceber. Quem vota contra? Quem se abstém? Não há abstenções? Não há votos contra? É aprovado por unanimidade.
Então, mas é isso, é que eu, por isso é que eu estava... É que eu não vejo. Portanto, eu vou pedir outra vez. Quem vota contra? CDU. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, um voto contra da CDU. Portanto, é aprovada por maioria com 18 votos a favor e um voto contra. Voto de saudação número 3. Voto de saudação ao 1º de maio. Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Há uma abstenção do Chega. É contra? Já foi, João. Atenção. Portanto, vou recomeçar. Vou recomeçar. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem vota contra? Ok. Eu peço atenção, porque isto é muito grande e a gente nunca mais daqui sai. Ok? Um voto contra do Chega. Quem se abstém? Não havendo abstenções, isto é aprovado com 18 votos a favor e um voto contra. Aprovado por maioria. Declaração de voto? Uma declaração de voto, sim. Faz favor. Nós concordamos com a saudação ao 1º de maio, naturalmente, e com todas as conquistas que isso trouxe para os trabalhadores. E neste contexto, e embora uma parte da concepção do documento esteja assente em argumentos que nos merecem algumas reservas, não obstante, votamos favoravelmente. Muito obrigado. Voto de saudação número 4. Portanto, voto de saudação número 4 ao 25 de Abril, também do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Portanto, temos um voto contra do Chega e um voto contra da Iniciativa Liberal. Um voto contra do Chega e um voto contra da Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Temos abstenções do CDS e do PSD. Quem vota a favor? Portanto, temos 9 votos a favor. Sr. Presidente, depois queria pedir a palavra. 18, 19, certo. É isso, é aprovada. É aprovada com 9 votos a favor, 9 abstenções e um voto contra. Portanto, é aprovada por maioria. Sr. Presidente, eu queria pedir a palavra para uma declaração de voto à Iniciativa Liberal. É? A iniciativa... Mal. Peço desculpa, vamos ter que votar isto outra vez, que é para não haver erros. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e Chega. Portanto, 2 votos contra. Quem se abstém? PSD e CDS. A favor, o PS, o LIVRE, o CDU e a Iniciativa e a Bloco de Esquerda. Portanto, 8 a favor, 9 abstenções e 2 contra. Portanto, é aprovado por maioria. Sr. Presidente da Iniciativa Liberal, queria fazer uma declaração de voto. Faz favor. Nesta questão dos votos de saudação, nós naturalmente somos, Iniciativa Liberal, como já no início desta sessão apresentei, a favor do 25 de Abril e da comemoração do 25 de Abril. Não é isso que está em causa. Está em causa, no nosso voto contra, o conteúdo que está expresso neste voto de saudação apresentado pelo Bloco de Esquerda. E isto porque a Iniciativa Liberal pretende celebrar o 25 de Abril, sim, mas pretende acrescentar valor, não ficar parada no tempo nas comemorações do passado. E, portanto, é nesse sentido, pelo conteúdo deste voto de saudação, que nós votamos contra. Muito obrigado. Há mais alguma declaração de voto? Então vamos avançar. Voto de saudação número 5, voto de saudação dos valores do 25 de Abril e do 1º de Maio. Voto de saudação número 5... É do LIVRE.
Quem vota contra? Um voto contra da CDU. Quem se abstém? O João Condessa está com o braço levantado. Portanto, um voto, uma abstenção do PS, 5 abstenções do PSD, 4 abstenções do CDS, uma abstenção da Iniciativa Liberal e uma abstenção do Chega. Quem vota a favor? Portanto, temos a favor 5 votos do PS, 1 do LIVRE e 1 do Bloco de Esquerda. Não? Não, a CDU votou contra, não é? Portanto, são 5, 6, 7. São 7 votos a favor. Portanto, este voto de saudação é aprovado com 7 votos a favor, 1 voto contra e 11 votos na abstenção. Portanto, é aprovada por maioria também. Voto de saudação número 6, ao 48º aniversário, 25 de abril de 1974. PS. Quem vota contra? Um voto contra do Chega. Quem se abstém? Portanto, esta proposta é aprovada por maioria, com 18 votos a favor e 1 voto contra do Chega. Voto de saudação número 7. Comemorar o 48º aniversário da Revolução do 25 de Abril. Da CDU. Quem vota contra? Temos 5 votos contra do PSD e 1 voto contra do Chega. Quem se abstém? Portanto, temos 5, 6, 10, 11... Portanto, temos 8 votos a favor, não é? 6 do PS, 1 do LIVRE, 1 do Bloco de Esquerda e 1 da CDU. Portanto, temos 6, 7, 8 votos a favor. 6 contra, 5 abstenções. É claro, são 5 abstenções, são 5 votos a favor, são 8 votos a favor, 5 contra, 5 do PS e 1 do Chega. Portanto, este voto de saudação é aprovado com 8 votos a favor, 6 votos contra e... Não, desculpem lá. São 8 votos a favor, são 6 votos... Portanto, até vou então discriminar para me confirmarem se está correto, já que existe aqui alguma disparidade com o que estamos a dizer. Portanto, votos a favor são 5 do PS, 1 da Iniciativa Liberal, 1 do Bloco de Esquerda e 1 da CDU. São 8 votos. Abstenções são... Desculpem? Peço desculpa, Iniciativa Liberal. Bem, vou repetir. Então temos 5 votos do PS, 1 do LIVRE, 1 do Bloco de Esquerda e 1 da CDU. Portanto, são 8 votos a favor. Abstenção temos 4 votos do CDS e 1 voto da Iniciativa Liberal. Portanto, são 5 votos na abstenção. Votos contra são 5 do PSD e 1 do Chega. Portanto, esta proposta é aprovada com 8 votos, aprovada por maioria, com 8 votos a favor, 5 abstenções e 6 contra. O PSD queria fazer uma declaração de voto. Se faz favor. Naturalmente que, relativamente à celebração do 25 de Abril, não podemos estar mais de acordo, mas a ideia é que discordamos aqui da defesa da regionalização e do sentido mais profundo do 25 de Abril, porque isto refere-se a questões que não estavam no programa do MFA e que causaram muitos danos à economia portuguesa e que ainda nos colocam hoje na cauda da Europa. E foi este o sentido do nosso voto contra. Muito obrigado. Vamos avançar para o voto de saudação número 8. Dia Internacional do Trabalhador da CDU. Quem vota contra? 1 voto contra do Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. 1 voto na abstenção para a Iniciativa Liberal.
E, portanto, temos este voto de saudação aprovado, com 17 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. Portanto, é aprovado por maioria. E pronto, parece que neste momento temos a nossa votação toda do PAOD feita. Eu ia pedir para fazermos então 1 minuto de silêncio e depois vamos até ali à nossa cozinha para comermos qualquer coisa e depois às 9 horas, portanto 9, 9 e 5 mais tardar, agradeço que estejam todos de volta para iniciarmos o período de intervenção do público. Muito obrigado.